Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Bem, meus irmãos, falar do Apocalipse é falar de um livro de revelações. É falar de um livro que nos fala sobre as coisas que estão acontecendo, bem como todas aquelas que irão acontecer. Nós precisamos ter em mente que o Apocalipse ele foi escrito por João, o discípulo amado, totalmente inspirado pelo Cristo ressurreto que venceu a morte. E como nós já vimos em ministrações anteriores, a forma figurativa que ele se apresenta, e agora ele começa a escrever cartas que são destinadas às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Sardes, de Esmirna, não é? Todas essas igrejas, e a igreja de Filadélfia, todas essas igrejas receberam uma carta. E agora nós estamos na carta destinada à igreja de Laodiceia. Nós estamos falando agora sobre a última carta escrita e destinada para estas igrejas. Quando chegamos, meus queridos, no versículo 16, nós encontramos um texto que automaticamente nos deixa totalmente ligados a ele. Porque é uma palavra dura. É uma palavra, meus irmãos, que nos faz compreender de imediato aquilo que o autor está querendo trazer para o seu leitor. Note que o texto vai nos dizer: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-vos. A mensagem de hoje é destinada ao crente, aquele que já entregou sua vida a Cristo, aquele que já professou a sua fé no Senhor, aquele que já levantou a sua mão publicamente e disse: eu sou de Jesus. Precisamos, meus irmãos, compreendermos que existem deveres, responsabilidades quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Precisamos compreender que Ele requer de nós mudança, transformação, arrependimento verdadeiro e genuíno. Não dá para viver de qualquer forma, não dá para viver de qualquer maneira, não dá para viver fazendo as coisas que agradam a nós. Não, a nossa vida está nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida agora precisa ser regida não por aquilo que nós pensamos que é o correto, mas ela precisa ser norteada pelos preceitos sagrados, pela vontade soberana, gloriosa e excelsa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória seja dada ao Senhor. A mensagem aos irmãos de Laodiceia é uma mensagem dura. Todas as outras cartas, elas possuem elogios, mas a Laodiceia não. Não há absolutamente nenhum elogio quando Jesus escreve à igreja que está lá na cidade de Laodiceia. Só existe críticas. E a primeira coisa que eu quero pensar com você nesta noite é: será que quando Deus olha para você, Ele consegue te elogiar? Ou também ou você está da mesma forma que a igreja de Laodiceia? Quando Deus olha em Cristo Jesus, não consegue encontrar coisa boa, não consegue encontrar coisa verdadeira, não consegue encontrar coisa que exalte, que engrandeça e que enalteça. Vivemos em um período, meus irmãos, onde o maior problema não é o mundo, o maior problema é a igreja. Como assim, pastor?
Sim, o maior problema não é o mundo não está nos atingindo, o que está nos atingindo é a igreja, é o subcristianismo, é a falta de compromisso, é a falta de profundidade, é a falta de relacionamento, é a falta de conversão, é a falta de transformação, é a falta de regeneração, é a falta de temor, é a falta, sabe, de Jesus purinho dentro de nós. Existem pessoas, meus irmãos, que olhamos e a verdade é que são nitidamente pedras de tropeço. Jesus, quando escreve aos irmãos em Laodiceia, a palavra é uma palavra dura. E ele começa dizendo o seguinte: você não é morno, você é morno, você não é frio, nem você é quente, você é morno. E eu comecei a me perguntar por que Jesus estava falando através de temperaturas. Por que Jesus estava falando através, sabe, dessa figura de linguagem? E depois que nós começamos a fazer estudos, percebemos que havia uma região onde encontrava-se 3 cidades: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Eu vou repetir. Havia Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Na cidade de Colossos, nós tínhamos fontes de águas frias. Na cidade de Hierápolis, nós tínhamos fontes de águas termais com propriedades medicinais. Águas com temperaturas quentes, podendo chegar aproximadamente a 38 graus. As águas de Colossos prestavam para beber, saciava a sede. Mas a água de Hierápolis também era produtiva, porque tinha finalidades medicinais. Vinham pessoas de várias localizações, de vários lugares, de várias províncias, para banhar-se naquelas águas, devido às suas finalidades. Mas é interessante, meus irmãos, porque essas águas, elas se uniam. A cidade de Laodiceia era um pouco mais baixa em relação ao nível do mar, comparada com essas outras duas que eu acabei de citar, Colossos e Hierápolis. Essas águas, elas se juntavam, perdiam as suas propriedades originais, bem como também perdiam as suas temperaturas. E quando chegavam na cidade de Laodiceia, elas não prestavam para beber, como as águas de Colosso, e também não tinha finalidades medicinais, como as águas de Hierápolis. Elas chegavam mornas. E você sabe, água morna não presta absolutamente para ser ingerida, porque ela causa náusea, ela provoca vômito. Desde pequeno, minha avó, meu pai, minha mãe sempre disse: não beba água morna, não pode. Às vezes a água ficava na garrafinha dentro do carro, a gente viajando. Aí quando ia beber, a água está quente. Pode não, só pode depois que ela esfriar. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: ei, filhos, cuidado, porque dentro do meu reino, vocês estão como a água de vocês, sem nenhuma finalidade. O que Jesus estava dizendo era: as águas são frias em Colossos, mas elas prestam para beber. As águas são quentes em Hierápolis, mas elas têm finalidades medicinais. Mas vocês são mornos e não prestam absolutamente para nada. Em qual desses 3 grupos a tua vida está sendo enquadrada nesse exato momento? Você é uma pessoa produtiva, como as águas de Hierápolis.
Você é uma pessoa quente ao ponto de contagiar outras. Você consegue, com a sua própria vida e testemunho, saciar a sede de Deus daqueles que te procuram, daqueles que te cercam, daqueles que convivem e caminham contigo. É tempo de refletirmos, meus irmãos, se estamos sendo bênçãos ou se estamos sendo tropeço na vida de muitas pessoas. Não dá para viver dentro do reino sem exercer nenhuma atividade. Escute, tem pessoas que Deus concedeu dons para ministrar palavra. Outros, Deus deu dons de consolo, de oração, de intercessão, para louvar. Mas o que você tem feito com seus dons? O que você tem feito com aquelas habilidades que o Senhor tem colocado em tua mão? Cuidado para você não ser tão imprestável quanto a água de Laodiceia. É uma palavra que nós não queremos ouvir, porque nós não gostamos de ser confrontados. Nenhum ser humano gosta de ser encurralado. Nenhum ser humano gosta de ser posto na parede. Mas chegam momentos em nossa vida em que é preciso conversas francas, abertas, verdadeiras e diretas. Jesus está voltando. E como está descrito lá em Amós: prepara-te, a Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo a estes irmãos daqui: vocês são mornos. Em outras palavras, vocês não têm absolutamente nenhuma finalidade. Você tem duas opções. Você tem a opção de saciar a sede como Colossos, ou de promover cura como Hierápolis. Mas você não pode ser como Laodiceia, sem nenhuma utilidade, sem nenhuma serventia. O texto, meus irmãos, segue uma linha de raciocínio no versículo 17, onde vai nos informar o seguinte. Acompanhe comigo. Pois dizes: estou rico e abastardo, ou abastecido, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte: tu és miserável, pobre, cego e nu. Quando a gente faz um levantamento histórico, geográfico e financeiro daquela cidade, nós concluímos que em Laodiceia estava o maior centro financeiro. Naquela cidade residia os maiores bancários de toda aquela região e província. Para você ter ideia, no ano de 80, a cidade ela foi totalmente destruída por um terremoto. E eles conseguiram reconstruir a cidade sem precisar absolutamente da ajuda do império, de ninguém. Eles tinham dinheiro. Eles tinham um alto poder aquisitivo. Aquela cidade, ela também era muito famosa. Famosa porque nela também estava um grande centro medicinal. Um grande centro farmacêutico. Ali era confeccionado um colírio por nome colírio frígio, que auxiliava e ajudava aqueles pacientes que estavam com problemas na visão, como por exemplo hoje catarata. As pessoas estavam com a visão embaçada. A cidade de Laodiceia ela produzia um colírio
que auxiliava e que ajudava nessa situação. Também lá era uma cidade que exportava para as demais regiões uma lã diferenciada, que era utilizada para fabricar as melhores vestes da época. Preste atenção comigo. Lá era um grande centro financeiro, eles tinham dinheiro. Eles fabricavam colírio que dava visão àquelas pessoas que estavam perdendo. Também exportavam lã, ou seja, eles estavam no ramo de roupas, de tecido, de vestuário. Mas Jesus, olha que coisa rica, não perca isso. Mas Jesus diz: vocês são pobres, cegos e nus. Como? Talvez eles se perguntaram: peraí, como é que eu sou pobre se eu tenho o maior centro financeiro? Como é que eu sou cego se eu fabrico colírio para conceder a visão a muitos? Como é que eu estou nu se eu fabrico e sou responsável pela matéria-prima das melhores vestes que alguém pode colocar sobre si? Porque Jesus estava dizendo: eu não vejo nem mensuro as riquezas como o homem faz. O que é riqueza para você, para mim não é. O que é visão para você, para mim também não é. O que é estar vestido para você, para mim é estar nu. Não adianta, meus queridos, tentarmos compreender Deus e o seu reino numa perspectiva humana e terrena. Deus não está nem aí para o teu dinheiro. Deus não está nem aí para as roupas que você veste, se são de marcas, se são importadas ou não. O que chama a atenção de Deus não são coisas palpáveis. O que chama a atenção de Deus é um coração que é diariamente visitado pelo Espírito Santo. O que chama a presença de Deus é um coração que perdoa, é um coração que ama, que se sensibiliza, que se compadece. O que chama a atenção de Deus é um coração que agrada ao próximo, que abençoa no lugar de abençoar. Estamos vivendo uma grande pandemia, uma escassez de dinheiro generalizada. Mas ainda existem pastores inescrupulosos que continuam pedindo e esquecem o princípio de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tem pastores que agora deveriam estar preocupados com suas ovelhas, em alimentá-las, em dar-lhes cesta básica, em prestar-lhes assistência espiritual. Mas não, estão interessadas, sabe em quê? Em comprar terrenos, em comprar imóveis para derrubar e fazer grandes templos e catedrais. Quando o próprio Jesus disse que o templo do Espírito Santo somos nós, e que ele não habitava mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Jesus está próximo, meu querido. Jesus vai voltar a qualquer momento, porque os sinais proclamam, anunciam e evidenciam o seu retorno. Cuidado, porque é muito fácil nos encontrarmos como a cidade e como os irmãos de Laodiceia. É preciso compreender nesta noite que à luz desse texto existem 3 tipos de crente. O primeiro tipo de crente é o crente que sacia, é o crente que dá.
O primeiro tipo de crente é aquele crente capaz de ofertar água ao ponto de trazer abastança àquele que recebe. O segundo tipo de crente é o crente que nós dizemos, o crente que nós definimos e classificamos como crente quente. É aquele crente semelhante às águas de Herápolis. É aquele crente que promove cura como as águas de Herápolis. É aquele crente que restabelece aqueles que estão caídos, que reincorpora no corpo de Cristo aqueles que estão sem força. Mas por fim, o terceiro tipo de crente é o crente morno. É o crente que não sacia a sede de ninguém. É o crente que não alimenta ninguém. É o crente que não cuida de ninguém. É o crente que não dá suporte a ninguém. É o crente que não tem nenhuma utilidade. É o crente Laodiceia. E aqui eu quero deixar uma pequena reflexão e pergunta: que tipo de crente você tem sido? O crente frio, que promove saciedade? Você tem sido o crente quente, que promove bálsamo e cura? Ou você tem sido o crente morno, que não tem feito nada, que tem sido inútil, um zero à esquerda? É tempo de pensarmos. Faça a diferença. Ore mais, clame mais, adore mais, ajude mais. Fecha a tua boca. Se for necessário, arranca a tua língua fora, mas para de falar do teu irmão. Para de apontar teu irmão, e se você não conseguir, arranca teu dedo. Para de olhar para a vida do teu irmão, e se você não conseguir, arranca teus olhos. Mas mude. Não se acomode. Não continue sendo essa pessoa imprestável, essa pessoa sem nenhuma utilidade. Jesus te chama para algo novo. Jesus te chama para um novo tempo. Jesus te chama para começar uma nova história. Jesus quer escrever um novo capítulo da tua trajetória. Ele quer te retirar da prostituição. Ele quer te retirar do alcoolismo. Ele quer te retirar das drogas. Mas é preciso que você responda positivamente ao seu chamado. É preciso que você olhe para Ele e diga: Deus, eu permito que o Senhor haja em minha vida. Deus, eu permito que o Senhor seja o Senhor da minha existência. As pessoas talvez estejam olhando para você, estejam dizendo: olha, fulano anda tão bonitinho, tão arrumadinho, aí roupa tudo de marca. E Deus esteja dizendo: para mim está nu, porque só vive no pecado e no erro. Talvez as pessoas olham para você e dizem: eita, comprou um novo carro, está com uma moto, glória a Deus, está com dinheiro, está prosperando. E Deus olha para você e diz: para mim não passa de um pobre, de um miserável, porque não consegue abençoar a vida do irmão, porque não consegue semear na vida do próximo, porque não tem a capacidade e a coragem de fazer uma feira e tirar 40 ou 30 reais que seja, para fazer uma feira secundária e abençoar a vida de um irmão que o Senhor está colocando no seu coração. Isso é hipocrisia. Isso é um cristianismo sem prática, e isso Jesus não quer. Jesus quer que as suas atitudes falem mais alto do que as suas palavras. Hoje, há um grande abismo naquilo que falamos com aquilo que fazemos. Isso não pode acontecer. Não pode haver um divórcio entre as nossas ações e as nossas palavras. Não, eu tenho que viver aquilo que eu anuncio. Eu tenho que viver aquilo que são proferidos pelos meus lábios. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua graça. Que Deus manifeste a plenitude e o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Mude. Lembre, é preciso, nesta hora, se ajoelhar, falar com Deus. Se você estiver
em um desses grupos, frio ou quente, ore dizendo: Senhor, me ajuda para que eu continue. Mas se você estiver no grupo morno, a sua oração deve ser: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda para que eu seja transformado. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da plenitude do seu poder sobre a sua vida.